aí, pessoal do Com a Palavra Cast. Hoje eu tô aqui com o Diácono pra gente fazer um especial de Páscoa. E aí, pessoal, tudo bom? Bom, Manu, quem acompanhou o canal, né, desde o ano passado sabe que às vezes a gente faz um diferente sobre alguma questão histórica, sobre alguma curiosidade em que eu sou o entrevistado, né? Provavelmente vão acontecer mais vezes isso esse ano, né? E, e aí hoje nós vamos fazer um especial sobre a Páscoa, certo? Para ver a questão histórica, né? A questão, assim, de algumas curiosidades e tal. E daí vamos conversar, assim, uma conversa bem de boa. E vou aproveitar para falar que nós estamos precisando de mais uma pessoa na nossa equipe, né? Para fazer algumas funções aí. Então, quem quiser, entre em contato aí no nosso Instagram. Quem tiver o meu contato pode vir falar também, dar um toque no Instagram da Manu, do Rafael. Mas vão procurando a gente aí. Então, Diácono, o que é a Páscoa? Pois é, Manu, assim, a Páscoa, né? O que é a Páscoa? Se a gente. Tu vai ver que na nossa conversa a gente vai falar de muito sincretismo, né, cultural, sincretismo religioso. E daí o que é sincretismo? É mistura, né? Mistura. Tem que lembrar que a gente tá no Brasil, né? E aí o Brasil, ele por ter sido colônia e por ao longo do tempo, mesmo depois que conseguiu a independência, vieram vários povos para cá e a cultura ela se misturou muito, né? Se misturou bastante assim, e isso é a identidade brasileira. Só que a gente vai falar da Páscoa desde lá do seu início, né? Assim, é lógico que a gente vai falar de algumas coisas bíblicas, só que aí às vezes vai ser meio confuso isso, porque às vezes tem que separar, mesmo a Bíblia sendo um livro religioso, e eu vou falar sobre algumas questões religiosas, só que tem que separar que a Bíblia também é um livro histórico, né? Ela tem elementos históricos assim registrados. E onde que surgiu a Páscoa? Bom, Manu, a Páscoa, ela surgiu assim, ó. Se a gente pegar. Eu não vou ficar falando a Bíblia inteira, até porque eu já li a Bíblia, né? Mais de uma vez. Uma vez foi inteirinha, a outra vez foi mais ou menos. E eu também não. Eu li, eu não decorei ela. Então, assim, talvez às vezes eu vou mostrar alguns dados aqui, né? Tipo, qual é o capítulo, se eu citar alguma coisa e tal. Mas quando Deus teria falado com Abraão, ele disse que o povo de Abraão iria ser o povo escolhido, tal, aquela coisa, e que eles iam passar por muitas provações, né? Então, assim, ali já tem uma evidência do que seria a Páscoa, porque a Páscoa, a palavra, né, ela tem origem na passagem, o Pessah, né, dos judeus. Então ali os israelitas, né, acho que ali nesse momento ainda eles são referidos os judeus como israelitas e depois eles viram hebreus, tal, ali é muita história, né, que vai mudando o nome. Então ali já tem citação. Mas a Páscoa mesmo, a passagem, ela se dá no tempo de Moisés, que dá uns 400, 500 anos depois de Abraão, né? Que daí tem o José ainda, daí tem outros e tal. Se eu não me engano, dá por volta de 400, 500 anos depois, aparece Moisés. E aí Moisés tem toda aquela história, né? Que ele é o escolhido para libertar o seu povo, que seriam os judeus, né? Os hebreus. Ali já são chamados de hebreus, acho que na Bíblia também. Enfim. E aí é bem na questão daquela questão das pragas do Egito, lembram? A 10ª praga do Egito é a morte dos primogênitos. E aí, para o espírito, que seria o Espírito Santo, ou o espírito do juízo, é alguma coisa assim. Ele ia passar em todo o Egito naquela noite e ele ia eliminar todos os primogênitos, tanto animais, né, quanto de homens também. E aí o Moisés ele recebe uma orientação de Deus para fazer o sacrifício do cordeiro. E aí do cordeiro, com o sangue daquele cordeiro marcar em cima das portas, né? Que ali era um hebreu. E aí o espírito ele só passou por cima. Até tem uma passagem na Bíblia, se eu não me engano é em Êxodo, capítulo 22 ou capítulo 20, é por aí, que fala que então o espírito. É mais ou menos assim, tá? É que nem eu falei, né? É só uma conversa. É, então o espírito passou por cima de nós. E aí nós não fomos atingidos. E aí o espírito pairou sobre nós, atingindo a casa dos egípcios, mas não a nossa. E então o povo se ajoelhou e orou. Né? E ali então seria a primeira Páscoa. Então a primeira Páscoa é na verdade Páscoa passagem, né? Porque passou
o juízo, né? O espírito do juízo lá. Do juízo, julgando tal, quem era e quem não era. Então quer dizer que ali no início da Páscoa, ela era diferente do que a Páscoa que a gente conhece agora, né? Sim, não, completamente, né? E aí muitas coisas vão acontecer até chegar ali, né? Até o que que acontece? Quando acontece isso, daí o povo foge, né, do Egito. E aí Deus manda orientações de como comemorar a Páscoa. E até naquela noite lá também, eles deveriam fazer uma refeição com chamado pães asmos, que é um pão sem fermento. Então ele é um pão fininho, tipo massa de pizza, assim, sabe? Assim, eu tô simplificando muito, né? Uhum. E aí o cordeiro, né? O cordeiro assado tem assim uma série de regras, né? E também outras coisas assim que eles tinham que prestar atenção no que consumir e tal, né? Ah, e aí todos tinham que comer, todos partilhando a mesa ali, né, Uhum. tal, se alimentando e para lembrar dessa passagem. Aí o que que vai acontecer? Ó, tá vendo como é diferente? Porque a gente não tem essa questão do pão asmo aqui, né? Sim. Lembrando que isso ainda é o judaísmo, né? Não é o cristianismo, não é, não Uhum. são, não é islamismo, não é, não. Embora a Páscoa se passa por todas ali, né? Aí o que que acontece? Aí tem a fuga, só que daí durante aqueles 40 anos não é realizada a Páscoa. Moisés já tinha deixado claro, né? A Páscoa ela vai ser comemorada anualmente e daí tem uma coisa que é a questão da lua, né? Porque tipo a Páscoa ela segue muito a questão da é que existia um mês no calendário antigo judeu que alguns ainda usam, né? Que é um mês que ele é entre março e abril para nós. Por isso que a data da Páscoa é móvel, Uhum. né? E aí, durante os 40 anos, eles não puderam fazer essa celebração, os 40 anos que eles ficaram lá caminhando no deserto, né? Porque não tinha, tipo, cordeiro, não tinha. Ah, e tem pão, tá, não sei o quê, mas não tinha como fazer a celebração como Moisés tinha falado. E aí a Páscoa só foi comemorada de novo depois com Josué. Com Josué, quando ele chegou lá na Terra Prometida, né? Eu não sei se ele chegou bem na Terra Prometida, mas ele chegou em algum lugar e daí eles puderam fazer a celebração de verdade, daí voltar, né? E uma coisa interessante que daí eles tinham que fazer aquela mesma coisa, né? Os pães asmos, tinha que comer o cordeiro e eles tinham que comer com vestes simples e com pressa, rápido. Por quê? Porque para lembrar do desafio que eles tiveram fugindo do Egito. É bem interessante, que é tudo simbolismo, né? Sim. E daí ela poderia durar alguns. Tipo, uma noite, 2 noites. Eu não lembro bem dessa parte. Só que uma coisa interessante é que existia uma segunda Páscoa. Tipo, um mês depois dessa primeira, ela poderia ser feita de novo para aqueles que não conseguiram realizar o Pessá, né? Eu Uhum. fico falando Páscoa, 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 mas é que ali ainda é só Pessá, né? Porque não, tipo, não existe nem a língua portuguesa ainda, né? Uhum. Então a Páscoa ela vem com o aportuguesamento da palavra mesmo. Mas então é ali que vai surgir essa questão. E onde que entra Jesus nessa história? Pois é interessante que tudo é construção, né? Símbolo, significado e algumas coisas elas vão se alterando. Mas lembra aquele sacrifício do cordeiro que eu tinha falado? Uhum. Então o que que acontece? A gente vê que no judaísmo, o judaísmo primitivo, até hoje, assim, né, algumas correntes do judaísmo, eles fazem sacrifício de um animal, né? Tem muita questão do preconceito com as religiões de matrizes africanas, né? Mas o cristianismo primitivo também fazia sacrifício. O judaísmo também fazia. O islamismo também fazia. Mas então, da onde que vem o preconceito? O preconceito é por causa da cor, né? Em primeiro lugar, né? As matrizes africanas também fazem, mas é por causa da cor. Enfim, como que chegou Jesus? Aí a gente vai lembrar de algumas passagens bíblicas. Por exemplo, o próprio o João Batista, né? Que é São João Batista hoje, ele falava ele é o Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus é Jesus. O Isaquias, eu acho que também falava. O próprio Jesus, ele também falava, eu sou o Cordeiro de Deus, e que tirai o pecado do mundo, dai-vos a paz. Tem até uma oração assim, né? Uhum. Então, o que que aconteceu? O que aconteceu é que a, a última ceia, que era na quinta-feira, ela era uma Páscoa.
Jesus estava com os apóstolos comemorando a Páscoa. E daí por isso que ele reparte o pão. E o pão é aquele pão asmo lá. Aquele pão sem fermento. Então ele reparte, né, e tal, com os apóstolos. E daí ali ele já meio que sabia de tudo que ia acontecer, né? Segundo a crença, a fé, né, cristã. E aí, por que ele estava comemorando ali? Porque ele era judeu, né? O cristianismo, o catolicismo, ele vem posterior a ele. Então ele como um judeu, né? Ele comemora ali, né? A Páscoa junto com os seus apóstolos. Daí ele come, toma o vinho, tal. Ali é considerada a última Páscoa. É ali. Uhum. E aí tem que lembrar que em Jerusalém, como moravam muitos judeus, porque a Páscoa era para ser comemorada ali, né? Aí tinha o Templo de Salomão, aonde se faziam os sacrifícios. E por ano, antes dessa Santa Ceia ali, por ano chegaram a morrer, segundo alguns relatos, porque tudo tinha que ser registrado na sinagoga, né? 250 mil cordeiros. Então chegou até, tem relatos que um riacho que tem próximo lá, ele ficou manchado de vermelho por causa do sangue. E daí dos animais. E aí o sangue. O sangue representa o pecado, né? Que daí as pessoas estão se livrando. Então era um local que dias depois ainda tinha sangue escorrendo. Então era um ritual religioso para celebrar a libertação da escravidão lá no Egito, a passagem dos 40 anos no deserto, o espírito do juízo e tal, né? Só que aí quando Jesus faz isso, a Santa Ceia, né, que é a celebração da Páscoa para ele, aí ele já sabe que tipo que vai acontecer a morte dele. Aí é que é meio como que eu vou dizer, é uma coincidência entre aspas, né? Porque segundo a religião tudo está nos planos de Deus, né? Que o sacrifício do cordeiro foi o sacrifício do cordeiro de novo. Só que no caso o cordeiro era ele. E aí ele é morto na sexta-feira. E a partir dali, então, não precisa mais fazer o sacrifício do cordeiro. Não é mais feito. E até muda a questão, né? Não pode se comer carne. Pode se comer peixe. Mas peraí, peixe não é carne? Peixe é carne. Mas por que o peixe é permitido? Porque o peixe é o alimento dos humildes. Peixe é o alimento barato. É isso que está descrito na questão religiosa. E daí, então, o sacrifício do grande cordeiro, ele foi feito, que foi a morte de Jesus. Né? O sangue derramado e tal. E até a questão da via sacra, né? Até tem que lembrar, tem uma coisa que a gente esquece. Porque é uma coisa que tá, ao longo do tempo, algumas coisas vão perdendo força e outras vão ganhando força, né? A questão do lava-pés, né? O Jesus teria lavado os pés dos apóstolos na quinta-feira, né? Mostrando humildade também. Então por isso que tem a missa do lava-pés. Né? Uma missa bem importante. Aí na sexta-feira acontece o sacrifício do cordeiro, que é ele. E daí os judeus não fazem mais o sacrifício do cordeiro, não daquela maneira. E aí aquilo que eu falei, né, mano? Alguns ainda fazem. Mas são poucos hoje porque o grande sacrifício foi feito. E daí nós temos a coincidência. E aí o mundo se livrou do pecado, porque Deus deu o seu cordeiro, o seu primogênito. Lembra que é muito, né, como as coisas elas vão mudando, né? Lá no Egito ele tirou os primogênitos. E quando Jesus, e daí ele viu que não adiantou. Porque o pecado continuou. Então, eu tô falando segundo a Bíblia, né? Então ele deu o seu primogênito no sacrifício. Ele pediu para abater cordeiro. Depois ele abateu o próprio cordeiro dele. Então é simbólico, né? Sim. E tem que lembrar também que esse período da Páscoa é um período de mudança climática também, né? Porque inicia a primavera. E tem tudo a ver com as próximas perguntas que você vai fazer. E como foi que surgiram os ovos de Páscoa? Como que eles decidiram que isso seria, que representaria a Páscoa, né? Porque é algo curioso, assim. Não, é muito esquisito, né? É muito esquisito. Tipo assim, a gente saiu do pão asmo com o cordeiro, daí foi pra Jesus, e aí o ovo de Páscoa. É que aí é aquela coisa que eu falei no começo do vídeo, né? Seria uma mistura cultural muito grande. E aí tem que separar as coisas. Uma coisa é a religião. Outra coisa é a instituição religiosa. A religião se espalhou, assim, meio que naturalmente. Tipo, eles viram que a religião era boa e daí se espalhou. Tipo, a religião do perdão, a religião monoteísta, que era meio
meio assim, coisas novas, né? Uhum. A única, assim, que tinha próximo lá, que tinha o maniqueísmo, que é acreditar numa entidade boa e numa ruim, era o zoroastrismo. Então daí o cristianismo primitivo ele começa a se espalhar porque, tipo, é a boa nova, é não sei o que e tal, Uhum. essas questões. E aí, depois que o cristianismo ele é institucionalizado pelo Império Romano, aí vira a Igreja Católica. Eu tô simplificando bastante, pessoal, tá? Tô simplificando bastante, porque é assim mesmo, né? Não dá tempo de falar sobre tudo. Mas daí o que que acontece? A Igreja Católica é uma instituição religiosa, mas também é política. Uhum. Então precisa espalhar. E como que tu vai espalhar? Tu vai pegando pontos de outras culturas e dizendo, isso é meu. Isso aqui é meu. Isso aqui é de outro, mas eu vou pegar e vou dar uma disfarçada. Porque daí ela se espalha mais rápido. Então, ao que tudo indica, quando o catolicismo, né, porque aqui eu já falo catolicismo, porque é a Sim. questão da instituição. O cristianismo ele é a questão da religião. Quando o catolicismo ele chega na região da Grécia, da Mesopotâmia, lá os egípcios e os povos da Mesopotâmia, que é lá onde fica hoje o Iraque, aquela região, e o Egito, né? É, eles têm uma adoração à questão, um símbolo forte para eles é o ovo. Porque o ovo de galinha, o ovo de outras aves, porque o ovo ele dá origem à vida. E daí tanto é que tinha algumas religiões algumas religiões não, algumas culturas na Mesopotâmia que tipo a vida teria surgido através de um ovo, o ovo primordial, porque é o inexplicável. Porque o ovo, então ele torna esse milagre da vida, uh, de um novo ciclo, porque tu olha o ovo e tu não sabe o que tem dentro, Sim. entendeu? Aí, tipo, ele pode ser um início novo, como ele pode não ser nada. Pode ser um Uhum. ovo estragado, ou um ovo vazio, ou um ovo não fecundado. E nesse período ali, tinha abundância de ovos por causa da estação do ano, a primavera, né? E aí, quando o catolicismo eles chega no Egito, eles pegam os ovos e, como é um alimento abundante, o, o povo que convivia lá usava muito ovos, porque é um alimento barato também, como ou era base de pratos culinários, ou ele sozinho era, tipo, ou ele era um ingrediente, ou ele era o prato Uhum. principal. Então daí eles pegaram isso como símbolo, né? Ah, o símbolo da vida e tal. E daí a igreja se apropriou disso. Ela fez, tipo, ó, a nossa religião não é tão diferente, tá vendo? Vocês têm o ovo ali, legal, há, sei lá, 3.000 anos. Nós também temos. E daí eles agregam a Páscoa. É um sincretismo, uma mistura. Uhum. Tanto é que daí, tipo, a gente vai subindo, né? O Egito, daí a Mesopotâmia. E aí depois, quando a igreja católica ortodoxa, ela se espalha no leste europeu, né? Aí ela vai pra Ucrânia, vai pra Rússia, vai pra Noruega, eu acho, sei lá. Eu acho que não, Noruega não. Mas em alguns países ali, eles chegam a pintar os ovos mesmo, tipo, de decoração. Principalmente de vermelho. Por quê? Cor do sangue. O sangue de Cristo. Hum. Certo? Daí eles vão começando a ter casquinha. E Uhum. aí até virar obra de arte em alguns lugares. Eu sei que na Ucrânia e na Rússia é obra de arte, tá? A questão do ovo decorado. O ovo decorado, assim. Tá, então tu falou que os ovos viraram meio que uma obra de arte, eles pintaram, começaram a decorar, enfim. E quando que entraram os ovos de chocolate nessa história? Ah, isso aí é interessante. Porque assim, né? É... como que, né? A gente tá indo de um lugar pro outro, de repente ovo de chocolate, daí olha nos mercados, tá cheio de ovo de chocolate. Até hoje tem uma briga entre França e Alemanha pra decidir quem começou com a questão do ovo de chocolate. Só que daí até era diferente, tá? É engraçado isso. Eu lembrei agora, ó, que eles faziam um chocolate maciço, né? Não era oco. Uhum. E eu não sei como, né? Porque me falta conhecimento. Eu não pesquisei sobre isso também. É, a casca de ovo era por fora. Aí, tipo, eles pegavam uma casca de ovo e por dentro era o chocolate. Casca de ovo, casquinha mesmo. Uhum. E aí por dentro era só chocolate. E daí até hoje tem a briga, né? Quem foi a ideia do ovo de chocolate. Aí ele vai pra Inglaterra, né? Na Inglaterra. E daí um cara lá, não lembro o nome dele, ele, usando a questão do maquinário, né? Ele faz as formas pro ovo ficar oco mesmo.
O ovo fica oco e daí só por fora era a casquinha porque o chocolate começou a ficar caro, né? E aí o chocolate é introduzido para vender, para vender. Só que tem uma coisa, lembra que eu falei lá, tipo, que na Mesopotâmia, eu creio que seja na Mesopotâmia, tipo, como que o ovo se tornou um símbolo? Que tu pega o ovo e tu não sabe o que vai acontecer, Uhum. né? Por isso que ele é o símbolo assim da vida, da esperança, sei lá, de uma boa nova. Tem que lembrar que tem a questão da primavera. Então, o ovo, como ele é símbolo de fertilidade, o ovo ele é muito trazido como símbolo por causa da plantação. Então, tipo, tu planta, a época tá boa, tá tudo bom, mas tu não sabe realmente o que vem. E daí o alimento mais fácil para fazer esse simbolismo era o ovo. E aí o ovo, quando tu quebrava a casquinha, tu ia saber o que ia acontecer. Até tem um paralelo da casca do ovo quebrado ser a comparação com a tumba de Jesus. Porque quando as mulheres foram lá ver, né? Se eu não me engano foi a Maria e a Sara, ou Maria... As mulheres que foram, né? Se eu não me engano foram 3 mulheres, mas aí me fugiu. Quando elas foram lá pra levar mira na tumba de Jesus, a porta estava aberta e o corpo não estava. E daí eles comparam muito isso com. É lógico que daí, tipo, eles vão pegando, ó, isso significa isso significa aquilo. Eles juntam, né? As pessoas são espertas. E dizem que daí o ovo, com a casquinha quebrada, é como simbolizava a tumba de Jesus depois que ele ressuscitou. Você não sabe onde ele tá. Onde que ele tá. É a mesma coisa que quando tu abriu a casquinha e daí o que tem lá dentro. Aí você tem que olhar. E daí seria isso, é tipo uma analogia, sabe? Uhum. E aí, beleza. Daí teve a questão lá, né? Voltando pro ovo de chocolate, né? Que daí na Inglaterra é que começou a fazer o ovo oco, né? Com as forminhas lá. Mas tem uma coisa mais interessante, mano. Que eu até vou colocar a imagem na edição. Eu vou colocar a imagem na edição. O cara, o sobrenome, acho que era Peter Fabergé, eu não lembro. Eu sei que é os Fabergé. O ovo, ele começa a ser uma moda a partir desse cara mesmo, principalmente na Europa. Porque ele faz 50 ovos, todos de ouro, diamantes e com brinquedos dentro, assim, brinquedo caríssimo. E ele deu de presente para a família real russa. A família Romanov. Ele deu de presente para eles. Se eu não me engano, eram os Romanov já, tá? Mas eu posso estar enganado. Sou professor de história, mas, tipo, às vezes é muita informação, né? Então ele deu, tanto é que um ovo, como ele simbolizava a vida e tudo isso, né? Lembrando que os russos têm a igreja católica ortodoxa, né? Ele tá num museu. É muito bonito, é todo de ouro, assim, cravejado de diamante. E aí o ovo começa a pegar como moda de presente mesmo. Por causa desse cara aí. E como que surgiu o coelho de Páscoa? Como que eles decidiram que ele seria o animal que ia representar a Páscoa? Porque ele não tem nada a ver com o ovo, né? Não, é incrível. É aquela coisa, né? E daí se mistura o, o cordeiro, a passagem, Jesus, chocolate, e os ovos, casquinha e o coelho. Mas tem uma lógica, assim, muito interessante. Eu não sei, até surgiu algumas discussões, né, na nossa cidade, que tinha algumas árvores com ovos pendurados de Páscoa. Vocês viram isso? Tu viu, Rafael? Tinha algumas árvores, e daí, ué, como assim ovo de Páscoa pendurado em árvore? Isso era uma coisa extremamente comum na Alemanha, numa região da Alemanha e na Áustria. Os ovos serem colocados em galhos de árvore. Por quê? É a primavera. É simbolizando que agora a árvore também ela vai, tipo, renascer, as plantas, a agricultura. Então tudo é uma questão de estação do ano, a estação do plantio. E o ovo pendurado na árvore também. Beleza, e o coelho? O coelho, a maior taxa de reprodução era nesse período, por causa da questão das luas, sei lá, alguma coisa assim. É isso que eles colocaram. Mas tem outra coisa. O coelho é o único animal que poderia, bem entre aspas, subir naquela árvore e pegar as casquinhas. Era o único animal lá naquela região. E daí o coelho ele vai se tornando um símbolo da Páscoa e é ele que traz os ovos. Nunca teve esse negócio, né? Eu sei que algumas crianças assim, nossa,
o coelho botou o ovo. Não, o coelho não, o coelho da Páscoa ele não coloca ovo. Ele leva os ovos. Nunca foi assim, "Ah, não tem nada a ver, o coelho não bota ovo. Nunca foi. Isso é uma, às vezes os adultos falam, né? Tipo, Aham. nada a ver e tal. Não, mas é que o coelho é o único capaz de ir naquela árvore, pegar os ovos e levar. Então é uma coisa bem interessante. E tem que lembrar, sim, a Páscoa religiosa, ela começa lá com o judaísmo, passa pelo cristianismo, mas outros povos na Europa, eles tinham comemorações bem nessa data por causa do plantio. Então é aquela coisa que eu te falei da Igreja Católica. Ela queria espalhar, né? Se Uhum. vender mesmo como instituição. E daí ela, ó, eles já comemoram ali bem na data. Vamos unir as coisas e tal, né? É bem interessante, que daí vai se construindo, né? Isso é. Isso é a dor de cabeça dos historiadores, né? Porque se a gente for analisar todas as histórias, tudo, a gente tem referência de todos os povos, tem que estudar todos os povos. Aí enlouquece. Mas é bem interessante isso do coelho. E tu acha que atualmente a Páscoa ela se tornou algo mais comercial ou algo mais religioso? Ah, aí, mano, é uma mistura de coisas, né? Eu vejo que ela tá mais comercial. Sim, ela tá mais comercial. E não que não fosse antes comercial também. A gente tem um detalhe que até eu ia esquecer de falar. Bom, vocês assistem bastante filme, né? Tu, Rafael, tal, e até a gente fez episódio, vai fazer mais sobre cinema. A gente vê uma coisa chamada Easter egg, às vezes nos filmes. Que é tipo alguma coisa soltada que simboliza um outro, né? Sim. É uma outra coisa. E aí, tipo, no filme aparece. Tipo, no filme. Eu vou pegar um filme como exemplo: Homem de Ferro 1. No final do filme aparece o escudo do Capitão América. Isso é um easter egg. Tipo, é uma coisa de um outro personagem que Sim. talvez vai, tipo, dar um spoiler do que vai vir depois. O easter egg é ovo de Páscoa, a tradução. O que é o easter egg? É a caça aos ovos. Que nem eu fiz a gente fez na escola, os alunos ir caçar a cestinha. Isso é o easter egg, porque o aluno não sabe o que vai vir. Só que aí esse easter egg, ele. Eu não lembro, mas ele começou. O easter egg começou nos Estados Unidos. A caça aos ovos começou nos Estados Unidos. E aí era filmado as primeiras caças aos ovos pra fazer propaganda dos ovos. Uhum. E aí virou uma data extremamente comercial. Sim. Embora ainda tenha pessoas que levam, né? Tipo, ó, os antigos eles cobriam os santos, né? Na Sexta-feira Santa. Cobrem os santos. Se eu não me engano, cobre o espelho também. Não sei se vocês Ah, já. sim. Uhum. Cobre o espelho. Aí não pode consumir carne por causa da questão do corpo de Cristo. E aí tem que comer só peixe. E tem uma coisa que é muito importante para quem é uma criança levada, né? Que na Sexta-feira Santa não pode dar castigo aos filhos. Verdade. Isso eu lembro muito bem. Quero dar um abraço até pra minha mãe, que chegava na Sexta-feira Santa sabia que não podia levar castigo, né? Mas ela virou uma data comercial por causa dos easter eggs, a caça aos ovos. Não que antes não vendiam ovo de chocolate, né? Vendiam. Sim. Só que assim, extremamente comercial. E daí eu vejo que sim, ela perde um pouco do valor e tal, embora algumas pessoas continuem, né? Sim. Mantendo a tradição e tal. É, por exemplo, eu e o Rafael, a gente foi no mercado essa semana e eu fiquei abismada com os valores. A gente foi comprar um ovo de Páscoa pra minha irmã e assim, abaixo de R$ 100. Não acha? Tu não acha? E ela queria um específico, eu quase caí pra trás com o valor, porque faz tempo que eu não consumo Sim, isso, sim, sabe? sim. Então eu fiquei chocada. Eu achei assim um absurdo os valores. Nossa. Não, tanto é que a gente queria fazer com um cenário de Páscoa aqui e tal, né? Aham. Primeiro, a gente poderia ter uns enfeites de Páscoa. Não deu muito tempo, né? Não deu muito tempo. Mas o ovo de Páscoa eu vou colocar uma figurinha pra economizar, porque realmente tá muito caro. Tá muito Tá caro, muito caro. nossa. E tem outra coisa, né? Até a receita, né? O cacau, ele diminuiu na receita, né? Sim. É, ele diminuiu na receita. Agora tem uma lei que vai aumentar a proporção de cacau. Só que daí vai encarecer. Mais É. ainda. Vai encarecer. E como que tu acha que a gente pode resgatar esse sentido da Páscoa? Olha, o problema não é ser comercial pra mim. O problema é se ele só ser comercial. Sim. Porque a Páscoa, ela não é só ser comercial. A Páscoa é pra estar com a família, né? Assim, eu falo de acordo com o que eu acho mesmo, né? Opinião Sim. pessoal. Uhum. A Páscoa é pra ficar com a família, refletir algumas coisas, né? E pensar sobre algumas coisas, assim, e
principalmente estar com a família. Eu na Páscoa, principalmente na Sexta-feira Santa, evitar discussões. Evitar até questão de palavrão. Isso, embora eu não fale muito palavrão, né? Mas na Sexta-feira Santa a gente cuida muito mais disso. E a Páscoa daí, né? Que seria o dia que abre a época da plantação. Eu sei que não é exatamente assim, porque o tempo é variável, né? Tanto é que até hoje não tem a data certinha da crucificação e da morte de Jesus. Não tem. E nunca vai ter. Só que, ao que tudo indica, foi na sexta-feira mesmo, né? Aí o que acontece? É uma data variável, assim, né? Por isso que a Páscoa é variável. Mas eu acho que então ela é um momento de reflexão, de união de família, de conversar sobre as coisas. Não precisa sentar e conversar. Ó, e Jesus? Ó, e a morte de Jesus e não sei o quê. Por quê? Eu sempre falo isso. Tem muita gente que vai na igreja e reza, 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 mostra pra sociedade, nossa, que pessoa religiosa, mas chega em casa, não é uma boa pessoa, né? Maltrata os filhos, maltrata a mulher, maltrata os vizinhos. E isso vale pra todos, né? Pra mulher também. Mas, tipo, vai na igreja, é uma coisa pra sociedade. Então não adianta também fazer a reflexão só na Páscoa. Não adianta. Eu acho que tem que ser uma reflexão o ano inteiro, mas a Páscoa tem um simbolismo um pouco maior mesmo por essa passagem, essa questão. E é isso. E agora a gente vai pro encerramento. E agora a gente vai pro encerramento. Vocês viram que a dona Manu aqui, ela hoje tomou posse da entrevista, mas eu quero reforçar que nós queremos mais uma pessoa para nossa equipe, né? Eu espero que tenham gostado desse episódio. Não sei se a Manu quer dar um agradecimento, falar alguma coisa. Não. Não? Tá de boa? Mas é isso aí. Vamos testando, né? A Manu agora tá testando apresentar. Eu sei que ela não quer fazer isso, mas cada um aqui tem sua função mesmo, tá certo? É que hoje foi um episódio especial. Eu queria muito gravar isso porque eu gosto muito da Páscoa, porque ela é próxima também do meu aniversário, mas essa é a menor das coisas, né, do porquê eu gosto da Páscoa. Então eu quero agradecer quem ficou até aí e até uma próxima. Valeu, pessoal. Tchau.